Ok, saudações, meu nome é Ricardo Machado, e essa aqui é a nossa quarta aula síncrona da disciplina de Seminário de Iniciação à Pesquisa, do curso técnico de recursos pesqueiros, do campus Macau, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A gente vai estar vendo hoje, né, continuar vendo aqui o método científico e já ver o formato de documentos que registram as pesquisas, né, que registram a ciência. Essa semana vocês devem ter visto aí na TV, né, algumas coisas assim de que tem uns remédios que no começo da pandemia se dizia que era um remédio que ia dar solução, aí depois foi desacreditado, né, o tal do, um deles é o Remdesivir, né, a Organização das Nações Unidas ali, na verdade a Organização Mundial da Saúde, né, disse que não dava efeito nenhum, tal, fizeram uma pesquisa e agora estão revendo pelo método científico, fazendo uma outra pesquisa, para ver se realmente ajuda, né, esse remédio aí, né. Essa semana também saiu uma pesquisa, um resultado de uma pesquisa do Instituto Butantan sobre um soro, assim como existe aquele soro para picada de cobra, né, o soro antiofídico, se desenvolveu também um soro do anticorpo produzido em cavalos ali, para usar daí no tratamento, né. Então, está esperando agora a aprovação também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para adotar isso como tratamento no início da doença, né, com um soro, né, e assim se usa o método científico que a gente estudou na aula passada, né, e vamos continuar aqui na aula de hoje. Vocês estão bem? Alguém aí está doente? Alguém pegou Covid aí essa semana? Estão todos com saúde aí na família? Como é que vocês estão? Alguém fala alguma coisa aí? Estão animados? Ok, não estão muito falantes hoje, né? Deixa eu botar isso aqui, só um momento. Deixa eu ajeitar aqui a minha apresentação. Slides. Ok. E deixa eu compartilhar com vocês essa apresentação dos slides. Uma janela. Aqui. Ver se vai aparecer para vocês aí. Beleza, o Iarra está dizendo ali que está com zero Covid, muito bem. Ó, gente, estou perguntando também, preocupação, claro, com nossos alunos, né? Alguns colegas professores aí também já se contaminaram aí com a doença, né? E a gente está tendo agora a segunda onda, né? A gente chegou num pico de 1.000 mortes por dia e agora caiu, né? Aí para 300, 400 mortes por dia, e agora já estamos em 960, né? Deu ontem, 960 mortes no Brasil, né? Então preocupa, claro, né? Esse retorno aí. E agora para o fim do ano, tem muita gente relaxando, né? Achando que passou, que não dá mais, quem tinha que pegar já pegou, né? Então, o cuidado agora com os encontros de família, né? Aí para o Natal, para a virada do ano, aí para a gente não acabar contaminando a família toda, né? Vem uma pessoa que está e acaba contaminando a família toda, né? Uma das coisas que contamina bastante, a gente está falando sem a máscara, tá? E as pessoas, quando se reúnem para comer, não tem como botar a máscara, né? E acabam conversando enquanto comem e se contaminam. Então, é meio perigoso esses eventos de Natal agora, é melhor a gente guardar para o ano que vem. Maria Lawane está dizendo ali que também na família 2 tios pegaram, né? Mas já estão melhor. Bom, então vamos lá para o método científico. Estão vendo aí minha tela, né? Apareceu aqui para mim que vocês estão vendo. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Câmera. Tá bom, dá para ver uma rede aqui por trás de mim aqui. Uma rede pendurada na parede. E deixa eu abrir de novo o chat. Quem chegou agora, tá aqui o link da chamada, tá? Assine aí a chamada. Lembrando que as nossas atividades ali valem 2 presenças, tá? E essa aula aqui vale 1. Tá? Então, a gente sempre vai ter 7 horas aula por semana. São 3 tarefas e mais essa aula aqui, tá? Jennifer vai chegar tarde. Beleza, Laura. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu botar a apresentação aqui.
Então, continuando sobre o método científico, a gente já viu os 3 métodos lá, né? A gente vai ver hoje aqui mais alguns conceitos e a estrutura de um trabalho científico, né? Um dos modelos de estrutura, né, que seria a produção acadêmica aí de dissertações e trabalho de conclusão de curso. Outro modelo é o artigo científico, que também vai usar o método científico. Tá? Então, a primeira coisa para qualquer pesquisa é você fazer uma hipótese. Tá? Por exemplo, tem uma hipótese, é possível obter um soro para tratar a COVID partindo da infecção de cavalos e eu drenar isso do sangue do cavalo, somente os anticorpos, injetar nas pessoas. Então, isso é uma hipótese. E vai funcionar, né? E porque funciona com cobra, né? Com veneno de cobra. Então, isso seria uma hipótese. Então, uma proposição geral, tá? E aí ela vai ser verificada de uma maneira indireta, né? Tá? Essa hipótese vai ser a base para um raciocínio lógico, né? São as possíveis respostas para a pergunta da pesquisa, né? É possível curar as pessoas com soro? E, e uma pergunta, a pergunta de pesquisa pode levar a mais de uma hipótese, né? Então, tendo essa hipótese na mão, a gente faz uma previsão, que seria os resultados esperados, né? Esperamos, no período de 1 ano, desenvolver, aplicar, testar a segurança para o paciente, né? E viabilizar isso como um tratamento clínico, né? E aí eu vou testar aqui essas minhas previsões aí. E se eu chegar nessas previsões, né, eu posso derrubar ou reforçar a minha hipótese, né? Comprovar a minha hipótese ou refutar, né? Derrubar. Tá? Então, a hipótese é uma variável teórica e a previsão ela é sustentada por uma variável operacional. Então, o que seriam essas variáveis? Né? Seriam os fenômenos que eu posso estar estudando, analisando, mensurando, tá? Comprovando eles em experimentos, em entrevistas, em análise de caso, estudos de comportamento. Tá? Então, aqui tem até uns conceitos de variável, um conceito meio idiota, até assim dizer, a variável é tudo que é aquilo que não é constante, né? Tá? Mas assim, pelo menos ela vai ter 2 valores possíveis, né? É uma quantidade que varia entre pessoas ou situações, tá? E é importante a gente saber que essas variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. A gente já viu isso lá para a caracterização da nossa pesquisa, né? É uma pesquisa de natureza qualitativa, né? Ou quando eu consigo mensurar, de natureza quantitativa. Porque ela vai usar variáveis que são quantitativas ou qualitativas. Tá? Então, eu posso ter aqui as variáveis teóricas primeiro, a aptidão, o estresse, o tamanho, e as variáveis que eu vou realmente conseguir mensurar, que são as operacionais. Então, a aptidão, o número de sementes gerado, o estresse, esse estresse é grande ou pequeno, é qualitativo, mas aqui eu posso medir um hormônio, por exemplo, e determinar o nível de estresse daquele ser vivo, né? Tá? E no caso do tamanho, é grande, pequeno, médio, mas a gente definir realmente uma variável operacional, por exemplo, o peso, o comprimento, né, a largura, sei lá, daqui a gente vai conseguir estar mensurando no nosso estudo de campo, aí, o nosso estudo de laboratório. Tá? Então, a variável teórica eu teria ali um tamanho, e aí no lado operacional, né? Então, eu tenho lá uma teoria que gera uma hipótese, e essa hipótese vai gerar previsão, e dessa hipótese saem as variáveis teóricas e da previsão as variáveis operacionais. Tem uma história aí sobre a física quântica, né, na época do Einstein, aí, que dizia que nada pode ser mais rápido do que a luz. E aí se levantou a seguinte hipótese: se eu conseguir colocar um trem na velocidade da luz e a pessoa andar para frente no corredor do trem, ela não está indo mais rápido do que a luz? E aí se dá toda aí uma discussão, né, sobre isso, né? Tá? E com a previsão eu vou definir os métodos que eu vou usar para a minha pesquisa, se é um ensaio, se é um experimento, se é uma avaliação de campo, né, se é um estudo documental,
se é uma análise estatística, uma coleta de dados aí da internet, do Big Data, né, o Big Data. Então, tem ali um plano teórico e um plano aqui empírico, né, da previsão para baixo seria o meu experimento. Projeto sem uma boa pergunta é perda de tempo, né? A pergunta, a hipótese e a prevenção, elas têm que estar sempre em sintonia, né? Não posso fazer uma hipótese que não esteja enquadrada na minha pergunta inicial da pesquisa, claro, né? Tá? E a gente escolher bem as variáveis teóricas e operacionais que a gente vai estar abordando no nosso estudo, né? Normalmente aqui as variáveis teóricas a gente vai estar abordando na revisão de literatura, na revisão bibliográfica, e as operacionais vão ser as que a gente vai usar realmente mensurar o nosso no desenvolvimento da nossa pesquisa, né? Então tem aqui uma pequena checklist, aqui, uma pequena lista de verificação. Então, eu vou escolher o tema, revisar a literatura, justificar, né, o porquê que eu quero estudar isso, formular o meu problema, determinar os objetivos, né, tudo isso fica dentro da introdução do meu trabalho, tá? E aí eu vou definir qual método eu vou usar. Dentro do método científico, qual seria o meu roteiro de pesquisa. A gente acaba chamando de metodologia aqui, mas poderia chamar também de materiais e método, né, que eu vou usar nessa minha pesquisa. Aí vou coletar os dados, analisar e tabular esses dados, fazer uma análise e discussão dos resultados e uma conclusão. Ao fim de tudo, eu escrevo um trabalho científico, que pode ser um artigo, pode ser uma dissertação de mestrado, pode ser uma monografia de especialização, uma tese de doutorado, um trabalho de conclusão de curso aqui para o curso técnico, ou um artigo científico em qualquer nível. Né? No exterior se chama de paper, né, a geração desse artigo científico. Claro que eu não vou escrever em qualquer lugar, eu tenho que conseguir publicar numa revista, ser aceito numa revista científica. Né? No caso, numa tese, numa monografia ou de uma dissertação, eu tenho que ser aceito por uma banca acadêmica. Né? No caso ali, meu orientador de mestrado aceitar isso para ser submetido a uma banca que vai me dar o título de mestre se aprovar a minha pesquisa. Né? No caso aí da dissertação, né, que é de mestrado. E para doutorado é a tese. Então, vamos ver aqui a escolha do tema. O que eu vou pesquisar, né? Eu acho que já tem uma tarefa para vocês definirem isso, né? Que coisa vocês gostariam de estudar? Por exemplo, vou estudar a história dos recursos pesqueiros, modelos matemáticos aplicados aí à área de recursos pesqueiros. Vou estudar um experimento de cultivo de camarão, de pangaços, de tilápia, né? De peixe ornamental, ali na nossa unidade produtiva. Vou levantar uma realidade local, por exemplo, a vida das marisqueiras, a realidade do pescador artesanal. Eu tinha vontade de fazer uma pesquisa sobre a construção de embarcações aí na região da Costa Branca, visitar algum estaleiro para ver como é que é a condição de segurança do trabalho na construção desses barcos, né? Era um bom tema aí para ver a segurança do trabalho, né? Que tem a ver também aqui com o curso de recursos pesqueiros. Aí a revisão de literatura, a gente vai ver tudo que já foi publicado, né? Livros, artigos, que eu posso usar como uma base, né? Para uma base teórica para o meu trabalho, tá? A gente tem isso na nossa biblioteca, tem também na internet, né? O orientador de vocês vai auxiliar nisso, né? Dizer, veja isso, veja esse livro aqui, veja esse artigo lá. Mas se vocês já estão se interessando pelo tema, e a partir do ano que vem, do terceiro ano, vocês já podem começar a fazer o TCC de vocês, você já pode ir lendo alguma coisa a respeito, né? Na internet, aí procurar artigos científicos. Você coloca lá no Google, vai vir aparecer de tudo no mundo, né? Mas aí você vai fazer um filtro, né? Eu recomendo que vocês usem as revistas do sistema Cielo, tá? Tem várias revistas científicas atreladas a Cielo, tá? Que é uma boa base de dados aí, científica, né? Então, e aí vão lendo, coletando informações aí sobre o tema de vocês, e aí a gente vai escrevendo um texto junto com o orientador de vocês aí, organizando um texto que a gente chama de referencial teórico, ou revisão bibliográfica, ou fundamentação teórica, que é o início do trabalho, né? Então, vou montar um quadro, não um quadro quadrado, uma tabela, não, mas vou montar um texto
sobre essa revisão do que já se publicou na área sobre o tema que eu quero estudar. Então, uma base conceitual, organizada. Tá. Então, teorias, abordagens, estudos. Né? O papel do pesquisador, quer dizer, o seu papel agora aí é promover esse diálogo entre as diferentes visões desses autores, tá? Não que eles vão conversar um com o outro, mas o seu texto vai conversar. Né? Você vai escrever algumas partes, entrelaçando, né? Normalmente a gente parte do geral para o específico. Tá? Pega publicações mais gerais e vai focando, por exemplo, cultivo de peixes, aí vai focando para aquele tipo de peixe que você quer cultivar. Tá? Cuide para vocês não cair em artigo de opinião, tá? Eu posso fazer essa pesquisa na imprensa? Posso, mas assim, cuide para ser pesquisa factual e não abordagem de opinião, porque a opinião não é científica. Tá? Você pode ter uma opinião, até com bons argumentos, e convencer as pessoas de que o que você acredita é certo, mas isso não é científico, tá? Serve para outras coisas, serve para política, serve para relacionamento humano, mas não é uma coisa que eu consiga ter comprovação para embasar a minha afirmação. É muito fácil de ser derrubada, sabe? Uma opinião que não tem embasamento, né? Mas se for uma coisa baseada em fatos, ok? Por exemplo, vocês podem pesquisar aí a história da pesca do Rio, da região salineira aí, baseada em notícias de jornal da época, sei lá, pode ser útil isso, né? Agora, eu recomendo que vocês procurem livros, né, e artigos científicos. Tá? Existem pesquisas que são simplesmente um levantamento bibliográfico, então você já pode escrever um artigo só com esse referencial teórico de vários estudos de vários caras, né, e publicar esse artigo, tá? É possível, tá? E a gente chama isso de levantamento bibliográfico. Se lembre que aí já são informações que foram depuradas, foram trabalhadas por outros autores. Se forem informações cruas, que não foram trabalhadas por ninguém, aí seria uma pesquisa documental. Né? Por exemplo, eu ia até o cartório de registro, aí, ou ia até a colônia de pesca e ver todas as matrículas de embarcações que tem lá na Capitania dos Portos, né? E aí tentar relacionar qual é o tamanho médio das embarcações de pesca costeira aí, aí seria uma pesquisa documental e não bibliográfica. Né? A justificativa vai levar você a convencer as pessoas de que aquele seu estudo é bom, né? Tá? Porque estudar o tema, as vantagens daquele estudo, isso é importante também para a gente conseguir o financiamento para aquele estudo, né? É quase como uma entrevista de emprego, né? Imagina eu aqui quero que você aceite num programa de mestrado, né? Para poder subir de nível e passar de fase aí no videogame da vida, né? Então, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa, eu tenho que ter uma boa justificativa para o orientador lá olhar e dizer, pô, esse cara tem futuro, esse tem bala na agulha, essa pesquisa aqui vai dar certo, né? Então, eu tenho que tomar um capricho grande aqui na hora de escrever isso, né? Não dizer, eu acho que isso é importante, não sei nem porquê, o cara rasga, joga no lixo e pega o outro cara que escreveu melhor, né? Então, a importância pessoal ou cultural, tá, daquele tema, tá? O seu histórico também profissional faz diferença também aqui, sabe? Na hora de ser aceita uma pesquisa, que as pessoas podem ver, pô, esse cara já é da área há muito tempo, já fez isso, já fez aquele outro artigo, já fez tal coisa, né? Trabalha com isso. Né? E pode ter importância também para aquela região ali, né? Para aquela cultura, para aquele município, para aquele povoado, para aquela categoria social ali, né? Por exemplo, se tem uma ideia de cultivar alga marinha para vender, né? Já é possível isso, né? Se usa para alimentação animal, para cosméticos também as algas, né? Então, será que a gente não poderia desenvolver isso aí, fazer uma pesquisa para o próprio pescador artesanal aí poder cultivar as algas dele, vender, montar ali uma associação, né? E poder comercializar isso, gerar renda no local, né? E manter a cultura das pessoas vinculadas aí ao mar, como se a gente tem aí
em Macau, aí no distrito aí de Diogo Lopes, toda a Costa Branca, né? Aí tem que ser convincente. Formular o problema, né? Quais respostas eu quero responder, né? Definir o problema, delimitar ele em termos de tempo, né? Espaço, como vou resolver, estudar esse problema. E aqui os objetivos. Tudo isso é a introdução do trabalho, tá? Objetivos geral, específicos, tá? Tem que ser bem definidos. Sempre a gente inicia o objetivo com um verbo. Levantar a realidade da população local, tal, tal, tal. Analisar o tipo de espécies, né? As espécies que são capturadas na pesca costeira, por exemplo, ou a pesca de alto mar. Tá? Sempre do mais simples para o mais complexo, né? E todos os objetivos específicos, eles têm que, não são novos objetivos, eles têm que ser um desmembramento, né, do objetivo geral. Então, relaciona com as respostas do problema e de quando é que a gente quer chegar, né? Então, a gente faz um objetivo geral mais amplo e articula ele com os objetivos específicos. Tá? Então, o geral seria o propósito da pesquisa, os específicos seriam as etapas, né, que eu vou usar para chegar lá. Tá? Então, o geral seria o centro do alvo ali, os específicos, o checklist aqui. Tá? As previsões aqui, o que se pretende realização seria o geral. E aí a gente tem 3 vias, né, para estar fazendo isso: descrever, explicar, explorar. Tá? Então, alguns exemplos, por exemplo, levantar as informações sobre as características da pesca de tarrafa, identificar fatores que interferem no crescimento de camarões, conhecer a pesca do município de Galinhos. Tá? Então, sempre caracterizar, descrever e traçar. Né? E os descritivos, né? E os explicativos, analisar, avaliar, verificar, seriam exemplos de verbos, tá? Para a gente iniciar o parágrafozinho do objetivo, tá? Então, explicativos, analisar, avaliar, verificar, explicar. Tá? Então, e os específicos definem quais etapas eu vou fazer para chegar no geral. Tá? Então, associados ao procedimento de pesquisa. Tá? Se lembre de que o objetivo específico não é um novo objetivo geral. Tá? Ele é um pedaço do objetivo geral. Tá? Então, eles têm que ser focados aqui, conversar entre si, para a gente não perder o rumo da nossa pesquisa, né? Abrir demais, várias possibilidades, e a gente não consegue depois fechar no documento, no resultado da pesquisa. Então, o que é preciso fazer para chegar no objetivo geral? Esses são os específicos. E, claro, a gente já tem que ter noção, quando a gente traça o objetivo, a gente já tem que ter noção da metodologia que a gente vai usar, porque ele vai ser, esses objetivos específicos vão ser fases do meu método, né? Fases do desenrolar da minha pesquisa, desse percurso metodológico. Tá? Então, por exemplo, a gente tinha visto lá, né, levantar informações sobre as características de pesca de tarrafa e os objetivos: conhecer a característica da tarrafa, as espécies capturadas por tarrafa, os fatores que interferem na captura de tarrafa. Já pesquei bastante com tarrafa com o meu pai, então, dependendo da espécie, a tarrafa é diferente. Né? Se a gente for pescar camarão, por exemplo, a tarrafa não tem o rufo, que é aquele saco que fica embaixo da tarrafa, né? Se for pescar robalo, tem que ser uma tarrafa mais grossa, mais pesada, porque a linha mais grossa também demora mais a descer. Então, a chumbada tem que ser mais pesada também. O robalo, ele fura, né, a tarrafa, violento ali. Peixe aí de 4 quilos consegue fazer um buraco grande aí na sua tarrafa e fugir, né? Então, quais espécies eu vou capturar, em qual época do ano, que tipo de embarcação eu uso para isso, né? Conhecer a pesca, por exemplo, aqui outro, né, objetivo geral em Galinhos, as principais. Como é que eu posso obter isso? Ir lá na colônia de pesca, entrevistar os pescadores da região. Deixa eu só desligar o zap aqui que está apitando aqui. Aí dentro desse geral teria os específicos. Então, conhecer a característica da pesca
dedicar a embarcações, conhecer espécies mais comercializadas. E agora que acabou aqui a introdução, vou desenvolver o meu capítulo de material e métodos. Só um pouquinho que está saindo um carro aqui, gente. Só um minuto. Enquanto faço um intervalo, vou botar de novo o formulário de frequência aí no chat, tá? Vamos lá, saiu o carro. Então, lembrar, ó, ideologia, não é se você tem ideologia. Ideologia é o estudo de ideais. O que as pessoas têm é o ideário, que é um conjunto de ideais. Tá? Normalmente, quem é cristão aí, ele tem os mandamentos do Moisés lá como ideais, né? Não matar, não roubar, não prestar falso testemunho e tal. Né? Acredita que é contra o aborto, né? Quem é cristão aí, né? Ah, algumas religiões não acreditam em vida após a morte, outras acreditam. Então, eu vou ter um conjunto. Só falando de religião, mas assim, imagine também a nossa orientação política, né? A gente também tem um conjunto de ideários, né? Dependendo de qual segmento a gente apoia aí, porque a gente tem um conjunto de ideais. Aqui também, ó, metodologia, o estudo de métodos. O que a gente vai ter na nossa pesquisa é um capítulo de métodos, né? Materiais e métodos. Que método eu vou usar para aquela minha pesquisa, tá? Acaba se chamando de metodologia, mas são os métodos que eu vou usar dentro do critério científico, claro, né? Então, como é que vai ser a minha pesquisa, que caminhos eu posso percorrer para chegar nos objetivos, qual é o tipo de pesquisa, se ela é bibliográfica, se ela é documental, se ela é qualitativa, se é quantitativa, aquelas atividades que a gente já fez, né? O universo da pesquisa, eu vou estudar um município, uma região, um bairro, vou estudar uma espécie, vou estudar uma condição climática, né? O Brasil é muito forte na parte de biotecnologia, tá, gente? A gente tem aí a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é furiosa aí para desenvolver sementes, eles chamam de cultivares, né? Então, qual é o feijão mais adequado para produzir no semiárido? Qual é o feijão para produzir no subtropical, lá no sul do Brasil, né? Qual é o milho mais adequado para o cerrado? Qual é o milho mais adequado para a região mais úmida, lá, amazônica? Então, se faz pesquisas dentro de método científico, algumas duram 20 anos de pesquisa. Só para vocês terem ideia, a gente tem uma produção grande de maçã lá no sul do Brasil, né? A maçã precisa de frio. E, então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os maiores produtores, né? Essa maçã que a gente compra aí no supermercado vem de lá, né? E lá se tem pesquisas com as variedades, as principais é a maçã gala e a maçã Fuji. Aquela maçã macenta que a gente compra no supermercado, ela não é brasileira, ela é argentina, né? Meio mole, assim, né? Mas essas brasileiras é a maçã Fuji e a maçã gala. Então, se define lá qual é o tamanho ideal da árvore, qual é a distância entre uma árvore e outra, para que eu tenha uma produção melhor, uma colheita melhor, um controle de pragas melhor, né? Então, o Brasil é muito bom nisso, exporta essas tecnologias aí de controle, adubação, né? Agora a gente está entrando na fase aí de monitoramento por drone também, para poder aplicar o defensivo agrícola só naquela parte da plantação que precisa, como a gente usar sensores de umidade no solo para poder irrigar só no momento que se precisa, né, naquela região ali da lavoura que precisa. Então, o Brasil é bom nisso, viu? O Brasil é bom também na área de biossegurança, aí, de vacinas, tá? Tem grandes instituições aí, a própria Butantan, a Fundação Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, tá? Tem boas instituições aí de pesquisa em biotecnologia. Tá? No cultivo também aí de pescado, camarão, o Brasil é muito bom. Tá? E aí eu vou definir também nessa sequência, no meu método aí, como é que eu vou tabular esses dados. Eu vou usar uma planilha, vou usar um software, vou usar na mão mesmo, contagem, né? E ao final, como é que eu vou interpretar, como vou analisar e interpretar esses dados?
Né? Quais dados eu posso descartar, posso ter um critério, por exemplo, se ele estiver fugindo muito da zona de normalidade, ali, estatística, a gente pode excluir aquele dado, né? Então, no caso aqui do universo da pesquisa, quando eu quero conhecer a realidade local, né, então tem que definir as características geográficas, eu quero definir a pesca em Diogo Lopes, né, e aí ver fatores geográficos, por que Diogo Lopes é separado de Macau? Diogo Lopes é um distrito de Macau, mas por que ele é diferente da pesca praticada em outras regiões ali do município de Macau? Né, porque eu tenho uma reserva extrativista ali, reserva do Tubarão, né, Ponta do Tubarão, Diogo Lopes, né, então características socioeconômicas, né, vou estar analisando, né, quais indivíduos têm uma vinculação mais significativa com esse problema, tá? Quem é que eu vou entrevistar para saber sobre pesca, né? Ah, pescador, óbvio, né, mas assim, dependendo do tipo de pesca ou de coleta, eu posso estar entrevistando as mulheres ali, que a gente chama de marisqueiras, né, as coletadoras de crustáceos, e então, quais são esses indivíduos que têm uma maior vinculação com o problema que eu quero estudar, né? Nesse caso aqui, ele está entrevistando o pescador na embarcação. Aí eu tenho que ter uma boa amostra para abranger, para ela ser significativa para aquela população. Imagine aí uma pesquisa de intenção de voto, você não pode entrevistar 3 caras numa mesa de botequim e já achar que já sabe quem é que vai ganhar a eleição de prefeito, né? Você pode ter entrevistado 3 simpatizantes do mesmo cara e aí a amostra é muito pequena, né? Então, esse tamanho de amostra tem técnica estatística para a gente definir isso, e isso é baseado também na variância. Tá? A gente faz a amostragem ali, se a variância for muito grande, eu tenho que aumentar o tamanho da amostra. E aí vou partir para a coleta de dados. Como é que eu vou coletar esses dados? Vai ser entrevista armada, que a gente chama, com questionário, né? Vai ser formulário eletrônico, vai ser coleta de dados que a gente já dispõe na internet. Quem que vai fazer isso, aonde, como vai coletar, vai ter que visitar o local, vai telefonar para as pessoas. Então, definir quais técnicas eu vou utilizar, né? Pode ser simplesmente uma observação, não posso não conversar com ninguém, só observar determinado fenômeno, fazer experimentos, né, em laboratório, e, e aí levantar os dados desses experimentos. Só um pouquinho. Deixa eu sair mais um carro. Não sei se entrou alguém agora, vou postar de novo o formulário de frequência aí, tá? E vocês podem ir falando também no chat, tá, gente? Se for surgindo pergunta, pode interromper o professor, não tem problema. Tá? O local e a coleta de dados, os instrumentos que eu vou utilizar, né? Quer ver, ó, eu posso ter um experimento que eu vou observar o comportamento dos peixes, né? Então, eu vou ter que ter instrumentos, por exemplo, para medir a qualidade da água, para medir o tamanho do peixe, o peso do peixe, instrumentos para capturar o peixe no tanque, ah, instrumentos para medir a salinidade da água, a quantidade de ureia que é gerada ali pela ação do próprio animal, né? A intensidade de luz. Então, que instrumentos eu vou usar? Esses instrumentos mesmo eletrônicos, ou até um questionário é um instrumento, né? De coleta, né, de dados. Eu vou usar uma planilha eletrônica. Então, tem que descrever isso no meu projeto de pesquisa. E, obtido desses dados, vou tabular os dados. Botar isso em gráficos, em planilhas, em tabelas. E essa análise dos dados e a discussão pode ser uma análise estatística, pode ser uma análise confrontando com resultados de outras pessoas. Tá? E essa análise que vai confirmar ou excluir a minha hipótese anunciada. Claro que quem está fazendo uma pesquisa sempre sonha em confirmar aquela sua hipótese, tá? Então, você vai lá, eu quero inventar um novo material condutor de eletricidade. A minha hipótese é que esse material vai ser muito melhor do que o cobre, por exemplo, muito mais barato, muito
desperdiçar muito menos energia, né? Mas eu posso, ao longo do meu estudo, concluir que isso não é verdade. Então, não preciso ficar com vergonha e jogar no lixo meus dados. Eu posso registrar isso e dizer, olha, tentei aqui ver se o alumínio é melhor do que o cobre e cheguei à conclusão que não é. Tá? Então, não é nenhuma vergonha isso é um conhecimento científico também. Tá? A gente sempre quer confirmar a hipótese, mas a gente pode derrubar a nossa hipótese também. Tá? E aí a conclusão e a análise dos resultados. Por fim, né, a conclusão é a coisa da síntese dos resultados, indicar as limitações, reconsiderações, o que deveria ser revisto, refeito. Não preciso jogar minha pesquisa no lixo, se eu acho que ela tem ali uma lacuna, eu posso abrir a oportunidade de outra pesquisa, né, alguém aproveitar todo esse trabalho que eu tive aí, focar naquele ponto ali que ficou a lacuna, e dar uma contribuição, claro, para o desenvolvimento da ciência, né? E no fim vou transformar isso num documento que a gente vai ver na aula que vem, que seria um relatório dessa pesquisa. Tá? Esse documento pode ser também um artigo, né? E na aula que vem a gente vai estar vendo o projeto de pesquisa e na última aula, que na outra semana, né, na sexta aula, vai ver esse relatório de pesquisa, que é o nosso TCC aqui para o curso técnico, tá? Mas ele é muito semelhante com a estrutura de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado também. O que muda um pouco é o conteúdo, a profundidade do estudo também. No doutorado, por exemplo, tem que ser um tema inédito, algo que nunca se estudou antes, tá? No caso do mestrado, a gente pega uma coisa mais, um foco mais pontual, né? E no caso do nível técnico aqui, a gente pode estar abordando outros estudos ou fazendo experimentos menos complexos, né? E já nos dá o grau de técnico aí. Tá? Então, claro, quanto mais a gente vai subindo o degrau, mais vai ficando difícil, né? Meu irmão me dizia quando era criança que, meu irmão é 12 anos mais velho do que eu, né? Ele dizia que a vida é como uma escada, que o degrau vai ficando mais alto e mais estreito, né? Então, no final você pula, se agarra só com a pontinha dos dedos e tem que tentar subir aquele degrau. Às vezes a gente cai, desce uns 2 ou 3 degraus, aí se lasca todo, né? E tem que tirar energia para subir de novo, né? Ou para permanecer naquele patamar, que já é uma grande vitória, né? A gente conseguir permanecer, né? Tá? Então, redigir esse relatório. Tem um formato, tem uma norma da ABNT para esse formato do projeto de pesquisa e do relatório da pesquisa, que pode ser um TCC, uma monografia, TCC para curso técnico, uma monografia para curso técnico ou para graduação, o TCC, trabalho de conclusão de curso, uma monografia aqui para especialização, que é a primeira pós-graduação, né? Uma dissertação para mestrado e a tese para doutorado. Tá? E aí tem uma norma para cada coisa dessa que a gente vai estudar nas próximas 2 aulas aí, essas 2 normas, uma para o projeto de pesquisa, que já é muito importante, e outra para a pesquisa em si. Certo? Deixa eu fechar aqui. Para compartilhar. Deixa eu voltar. Ok, temos 5 minutos, deixa eu fazer uma... Eu ia fazer uma nuvem aqui, mas vai ficar repetitivo, gente. Queria saber de vocês como é que vocês estão na resolução aí das tarefas, estão conseguindo fazer, estão conseguindo acessar lá, estão acompanhando. Eu vi que na outra turma muitas pessoas deixaram para o final e acumulou, né, as tarefas ali, depois a pessoa sofre, viu? Então vá fazendo, todo dia pegue e faça uma tarefinha ali, se for tirar a nota ruim, faça de novo. Assista um pedaço do vídeo, nossos vídeos aí são curtos, né? Se não der para assistir ele corrido, assista um pedaço, depois, outra hora, assista a outra parte. Tá? Não deixe para fazer no final, porque vai somar com as outras disciplinas também, né? E vai complicar aí vocês, né? Pronto, o Yara disse que fez todas, mas a nota ainda está baixa, né? Eu estou atualizando, tá, gente? A cada semana. Agora,
Hoje à noite eu devo atualizar, tá? Depois dessa aula aqui, porque muita gente espera essa aula aqui para reforçar o conteúdo da semana, para fazer as tarefas da semana, tá? Então, faça lá que eu vou atualizando e vou jogando também no Swap, tá? Não se apavore se aparecer uma montoeira de falta lá no Swap, porque às vezes a pessoa não fez as atividades, né? À medida que eu vou colocando a nota, já vou colocando também, tirando as faltas, tá? E eu Professor, tenho uma nota para cada semana. Lawane quer eu tô falar? com duas faltas, só que eu fiz Sim. todas as atividades até agora. Pronto, talvez eu não corrigia uma ainda, tá? Vamos olhar ali. E também, se vocês se sentirem injustiçados ali, o professor também erra, tá? Aí vocês me lembrem ali no WhatsApp. Professor, veja aí a atividade 3 aí que eu fiz. As notas ali é por semana, tá? Então, a atividade 1 é a média das atividades da semana 1. Vai ter lá o A1, tá? A2, A3. Então, a gente já tem que ter nota no A1, no A2 e no A3, as 3 primeiras semanas, né? E essa semana agora eu vou botar o A4. A atividade 4 já na etapa 2. Então, é a média das atividades da semana. E as faltas é 2 faltas para cada atividade que você não faz. E mais uma aqui para o presencial, inclusive, quem não assinou o formulário, está aí no chat, assine agora. A Ludmila está dizendo também que está com falta. Laura. Vamos ver, hoje eu vou dar uma repassada ali. E se ainda assim vocês ficarem injustiçados aí, me avise, tá? Pode ser que eu não corrigi alguma tarefa ainda. E, e vamos ver, tá? Para ninguém ficar sem nota, não. Vamos, não é aqui sem nenhuma malvadeza com vocês, não. Quem trabalha é recompensado. Vamos conseguir. Tá bom, gente? Podemos encerrar por aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Giovana já saiu. Ok, então, gente. Muito obrigado aí. Valeu por hoje aí. Quem não assinou o formulário, assine agora, que eu já vou travar o formulário para botar no swap a frequência, tá? Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado.